Olá pessoal, eu sou o professor Peruca. Esse é o capítulo número 4 da matéria de conhecimentos técnicos e motores e hoje nós vamos falar de trem de pouso. Vamos lá? Conceituação. O trem de pouso é o conjunto das partes destinadas a apoiar o avião no solo e ainda amortecer os impactos do pouso, frear o avião, porque os freios estão instalados no trem de pouso, controlar a direção no taxiamento ou manobras no solo. Existem aviões que operam no meio aquático e outros no meio terrestre. Nesse sentido, os aviões classificam-se em hidroplanos ou hidroaviões, que são aviões que têm os trens de pouso dispostos de tal forma que eles operam exclusivamente no meio aquático. Nós temos também aeronaves, que é a grande esmagadora maioria, de aviões do tipo terrestre, ou seja, o trem de pouso é feito de tal maneira que a operação é exclusiva em um meio sólido, em terreno. Depois nós temos um avião que é um misto dos dois. Os aviões ditos anfíbios, eles têm a capacidade de operar na água, porque eles têm a fuselagem capaz de flutuar e flutuadores instalados nas asas, ao mesmo tempo que eles dispõem de rodas que podem ser acionadas para a operação em meio terrestre. Então, quando o avião é feito para operar exclusivamente na água, a palavra hidro vem de água, nós temos os hidroaviões. Quando a operação é exclusiva no meio terrestre, o avião é terrestre. E quando a operação pode ser feita na água como na terra, o avião é dito anfíbio. Quanto à capacidade de decolagem, a distância de decolagem, existem três classificações distintas das aeronaves. A primeira aqui nós estamos vendo as aeronaves que têm capacidade de decolar e pousar na vertical. Então daí o nome VTOL, de Vertical Take Off and Landing, ou decolagem e pousos verticais. Nós temos na imagem aqui uma aeronave de caça, um guerra de guerra inglesa, norte-americana, que tem a capacidade de alçar voo e pousar em porta-aviões ou em pistas pavimentadas na vertical. Então são raras as aeronaves que têm essa capacidade. Nós temos também outro tipo de operação de aeronaves que conseguem decolar e pousar em distâncias muito curtas. Então elas são classificadas como uma categoria STOL, de Short Take Off and Landing, ou decolagem e pousos curtos. Na imagem nós temos uma aeronave da Piper, um PA-18, e essa aeronave, em função do superdimensionamento do motor e das grandes asas, elas conseguem pousar e decolar em distâncias bastante curtas. Então ela é muito utilizada aí na região do Alasca, nos Estados Unidos, onde as pistas aí são inapropriadas para a operação de aeronaves. Por fim, nós temos a grande maioria das aeronaves, que são as chamadas CTOL, de Conventional Take Off and Landing, ou decolagens e pousos convencionais. Aí se enquadra aí a grande esmagadora maioria das aeronaves que operam hoje em dia. Um ponto interessante é não confundir STOL com o STAL, O STOL aqui é um acrônimo de pouso e decolagem curtos, e o STAL é uma característica aerodinâmica que a aeronave perde sustentação, e perde altura durante o voo. Então são coisas distintas, coisas diferentes. Prosseguindo na classificação do trem de pouso, aqui nós temos a imagem de uma aeronave bastante comum na instrução, um Cessna 172, e a gente percebe que ele tem um trem de pouso fixo, quer dizer, ele não tem mobilidade do trem de pouso. Como consequência, isso vai gerar aí uma quantidade considerável de arrasto durante os voos, portanto essas aeronaves elas têm superfícies aerodinâmicas colocadas sob as rodas, que a gente chama de polainas, para reduzir aí ao máximo possível o coeficiente de arrasto durante o voo. Aqui nós temos uma aeronave daí da Segunda Guerra Mundial, um DC-3, e essa aeronave ela tinha capacidade de recolher o trem. Porém, o recolhimento era parcial, parte do trem de pouso ainda fica visível aí durante o voo, E como resultado disso, nós tínhamos aí uma redução considerável do arrasto, mas não